Ô, bem já, legal, né? Isso é um negócio novo. Fala aí pro Facincani que o São Paulo fez 122 milhões com venda de jogadores esse ano. Tem dinheiro para se manter e formar uma grande equipe. Nós, torcedores, queremos títulos. Tatuí, São Paulo. Só que desses 122 milhões, o São Paulo tem uma dívida de 350 para pagar. Então, calma. Ele te jogou dentro daquele parmesão, sabe igual você faz com macarrão? É dívida, maior parte da dívida é do Profut, tá todo... Mas é uma dívida. Mas é uma dívida. Equacionada, não tem problema nenhum. É uma dívida, não é assim. Vamos falar o seguinte, o Pascoal estava falando um negócio que é muito interessante. O São Paulo tem triângulos, dois triângulos importantíssimos. Do lado direito, ele tem o Bruno Pérez, que fez um partidaço ontem. Tem o Bruno Pérez, o João Rojas e o Hudson. E do lado esquerdo ele tem Everton, Reinaldo e o. Aqui ontem foi o Edmar, Nenê. né? Não. O Edmar não jogou mal. Tô pensando no titular. No titular. Everton, Reinaldo e Nenê. Quer dizer, aquilo que você falou agora há pouco, Pascoal, foi muito importante. Na minha visão, acho que vocês também concordam. O São Paulo sabe jogar pelas beiradas. Fluente. Ele tem muita fluência pelas beiradas. Joga muito bem. E o time é rápido. É por isso que o Jusilei não pode ser titular desse time. Porque ele cadencia o jogo. Aí é o Hudson, né, que tem que... Ele cadencia Mas o jogo. você montaria com o Hudson e Lisieiro? Dois caras, o Lisieiro. O Lisieiro tem bom passe, né? Exatamente. Mas será que o Jusilei sai do time? É um homem de confiança do Aguirre, hein? Eu não colocaria. Bom, mas enfim, São Paulo eu não é sou muito mais dinâmico com o Lisieiro do que com o Jusilei. Claro. Não tenha dúvida. Eu colocaria o Lisieiro, se ele quiser jogar com essas duas linhas de 4, eu colocaria o Lisieiro como o 1. O Hudson... Mais adiantado. O Hudson, ele atrás, o Hudson e o Everton, e o Nenê, perdão, entendeu? O Everton e o João Rojas com... E o Everton e o João, ali à frente, nas duas beiradas, o Everton e o Rojas. O Sormani tinha falado aí, nós fizemos uma arte para mostrar aí desde que começou a era dos pontos corridos, 2003, né? Isso. 2003 que o Cruzeiro foi campeão. Vamos mostrar aí quantas edições aí o time foi campeão no primeiro. Quem foi campeão no primeiro turno foi campeão. 4, né, Pascoal? Em 2005, o campeão... 3, 4 e 5. Não, 3, o Cruzeiro foi campeão brasileiro, terminou o primeiro turno com 47 pontos e foi campeão. Eu acho que o Santos não foi campeão no primeiro turno de 2004. Foi sim, a produção avisa que foi. Eu acho que não foi. A produção falou que foi. Dá mais uma checadinha. Dá uma checada, mas a produção está garantindo que foi. Foi campeão também. Um jogo para fazer depois. 2005 o Corinthians foi campeão no primeiro turno, foi campeão. 2006 e 2007 São Paulo bicampeão, né? Depois em 2008 foi tri, mas São Paulo não virou o primeiro turno campeão no primeiro turno. Foi campeão. O Grêmio foi... Em 2008 o Grêmio foi o campeão do primeiro turno, o campeão foi o São Paulo. Em 2009 o Internacional foi campeão do primeiro turno, o título foi o Flamengo. 2010 Fluminense campeão do primeiro turno, campeão. 2011 Corinthians campeão do primeiro turno, campeão. Vamos virar a página. 2012 o Atlético foi campeão e o Fluminense acabou sendo o campeão. Em 2013 e 2014 Cruzeiro bicampeão também no primeiro. Aí vem, olha lá. Corinthians em 2015 também, 2016 Palmeiras também, 2017 Corinthians também. E quem não foi campeão? Em 2018, vamos esperar, mas o campeão do primeiro turno é o São Paulo. Esse quadro é muito legal. Quem não foi campeão e era líder do campeonato no primeiro turno foi vice-campeão na temporada. Então, quer dizer, o São Paulo está... aliás, o São Paulo marca aí, a pontuação do São Paulo, 41 pontos, é a melhor marca do São Paulo no tempo de pontos corridos no primeiro turno. Então, para mim, o São Paulo fez uma campanha brilhante. E se for pela estatística aí desse retrospecto, a briga é São Paulo e Inter. A briga é São Paulo. Primeiro se for por esse retrospecto. Então, só para dizer, se o Santos de fato ganhou o turno em 2004, o Pascoal tem razão. Então, são apenas 3 os times que não ganharam o campeonato. Eu acho que o Santos não foi campeão no primeiro turno. Depois vamos dar uma checadinha aí. Então, se de fato isso aconteceu... Mas o Santos tinha um jogo depois para fazer, senhor. Eu não lembro. Mas eu me lembro de o Santos assumir a liderança do campeonato em 2004, acho que nas 3 últimas rodadas. Nas 3 últimas rodadas, quando ele ganhou do São Caetano, por 3-0, enfim. Bom, vamos ver. Uma enxurrada de mensagens contrárias à vossa opinião. Sobre o quê? O Douglas. Tiraram o Jusilei do time? Eu tiraria.
Também Bem, já o seu Armani é doente. Jusilei é um monstro. É quem dá equilíbrio no meio campo do São Paulo. Quem não dá equilíbrio ao meio campo de São Paulo é o Nenê, o Everton, o Hudson. O PH. Ele tem razão. O Sormani tá de brincadeira, né? O Jusilei é um monstro. Ontem foi o melhor da partida. Isso que ele deixa o jogo lento é caô. Jusilei tem quase 10 desarmes por jogo. Baita campeonato do número 8. Onde que ele viu isso? O Riago Rodrigues. O bem já, legal, né? Fala pro Sormani que o Jusilei pode ser lento, só que joga demais, não pode ser banco. Ontem ele desarmou todos os ataques da Chape. Da Chape, né? Olha aqui, o Lanzin, o Sormani tá louco. O Jusilei é um dos melhores jogadores de São Paulo. O que ele desarma é um absurdo. Jogou muito ontem também contra o Sport. E contra o Sport e contra a Chape. O torcedor... mas são jogos que São Paulo tá tendo, ué. Sim, como é que ele vai foi? jogar Como muito é que ele contra foi? o Paraná, contra Como é que o Ceará, ele foi contra o Grêmio, contra o Flamengo, contra o Corinthians e contra o Cruzeiro? Não, contra o Corinthians, São Paulo ganhou 3-1. Não, quero saber como ele foi. Contra o Palmeiras. Eu quero saber como ele foi. O Jusilei? Contra o Palmeiras foi o único jogo que foi um desastre do São Paulo no campeonato. O resto, o São Paulo fez todos muito bons jogos. São Paulo meteu chocolate no Corinthians. O Corinthians não viu a cor da bola contra o São Paulo. Ou não foi isso? Não, tomou um amasso. Tomou um amasso. O primeiro tempo o Corinthians até deu enganada. Teve uma chance boa de fazer o gol, mas no segundo tempo o São Paulo engoliu o Corinthians. Marcou 3 gols. Ó, agora vamos comparar esse time do São Paulo, essa campanha do São Paulo até agora, com o último campeão brasileiro, que foi o Corinthians. Vamos dar uma olhada aí. Mas é covardia. Comparar com o Corinthians no ano passado, tudo que você comparar vai dar menos. As 10 primeiras rodadas. Pelo amor de Deus. É só o primeiro turno. Então, o São Paulo fez 41 pontos, Corinthians 47. São Paulo teve 12 vitórias, o Corinthians 14. São Paulo 2 derrotas, o Corinthians nenhuma. 5 empates para cada um. 32 gols marcados cada um. 16 gols sofridos, São Paulo 9, o Corinthians. 71,9% de aproveitamento. E o Corinthians 82% de aproveitamento. O São Paulo está na média. O Corinthians que não está no Corinthians era uma coisa fora da curva completa. Exatamente. Né? O que eu falei, qualquer comparação que você se faça hoje com qualquer campeão de turno com o Corinthians no ano passado, não é. Esse campeonato se assemelha ao de 2016. Ao anterior, a 2017, que era o campeonato que o Corinthians ganhou com fora da curva, quando teve o Palmeiras naquela volta de segundo turno, brigando com o Flamengo cabeça a cabeça, mais ou menos como está agora, ou como estão o São Paulo e o Internacional brigando. Ainda tinha o Atlético Mineiro naquela ocasião sonhando com alguma coisa. O Santos também estava por ali na briga, tanto é que o Santos depois conseguiu uma arrancada até o vice-campeonato. Aquele campeonato, o último campeonato em disputa, parecido com esse e na condição natural do que foi o futebol brasileiro recentemente, é o campeonato 2016. Ô, Pascoal, depois do brasileiro do São Paulo de 2008, né? O último tri. É o melhor São Paulo desses últimos 10 anos, é esse? Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. O time do São Paulo... Porque até você dizer é o melhor time do São Paulo, você tem que entender o formato de jogo do São Paulo. Como é que o treinador do São Paulo montou a estratégia de jogo do São Paulo para que o time pudesse chegar nesse momento nas condições que tem, né? Porque o time do São Paulo foi pensado para ter essa formação. Ou então o São Paulo foi buscar o Rojas para fazer o lado direito, porque o treinador achava que precisava de um homem para acompanhar o lateral em alguns momentos. E o João Rojas faz isso, chega bem na linha de fundo. Everton, esse cara consertou o time do São Paulo. Pô, jogando aberto pela esquerda, o Everton, ontem até na partida contra a Chapecoense, ele mudou de lado, né? Ele jogou um pouco pela direita, um pouco pela esquerda, para tentar confundir a marcação do time da Chapecoense. Aí é o gol do Shaino logo de cara, nem 3 minutos, São Paulo já estava fazendo 1-0, já estava resolvendo a partida. Eu até pensei que o jogo fosse acabar aí, né? Porque o time do São Paulo nem queria mais jogo, mas depois mudou. Agora, São Paulo tem muitas características interessantes, os adversários do São Paulo têm que aprender a marcar o time do São Paulo, porque o time do São Paulo tem muita variedade de jogada, não é só a jogada liberada, tem a jogada por dentro com o Nenê, tem a tabela, às vezes o Diego Souza sai da área para permitir que alguém com o Rojas ou então o Everton entrem, um ou outro nessa função, e a gente vê o time do São Paulo bem arrumado taticamente. É isso que o torcedor gosta de ver, o chamado padrão de jogo. O que é padrão de jogo para o torcedor? O padrão de jogo é o time arrumado dentro de campo, bem espalhado, cada um fazendo a sua, ajudando o companheiro. E outra coisa, o São Paulo perdeu os jogadores. O São Paulo, como diria o meu amigo Mano, docemente perdeu alguns jogadores.
Petros faz diferença pro time do São Paulo hoje? É porque tá ganhando. Se estivesse perdendo, o argumento mas é por isso que não faz falta. Mas se estivesse perdendo, a gente ia falar, não tá perdendo. O fato é que não tá Petros perdendo. faz diferença? Nenhuma. Não. O Poçante Cueva faz diferença no time do São Paulo? Não, nunca fez. O cara que, como diria o ex-ministro Magri, era imexível? Mas, ô Pascoal, é por isso que eu falo, quando perguntado quem foi o melhor reforço do São Paulo, eu falo que foi o Aguirre. O São Paulo ele ganhou algumas peças aí que foram importantes. O Everton arrumou o time. Mas é que tá, Pascoal. Se pusesse o Everton naquele time do Dorival, ele não daria jeito como ele deu nesse time do Aguirre. O São Paulo naquele time do Dorival era um time inconstante na parte defensiva. O São Paulo sofria muito naquele setor. Tanto que o Anderson Martins, ele era uma incógnita. Muitos São Paulinos não podiam ver o Anderson Martins pintado de ouro. Perfeitamente. Hoje ele é titular ao lado do Arboleda. O Rodrigo Caio, que tá voltando, volta a jogar como titular não volta. hoje? É a quarta opção, Pascoal. Ele tá atrás do Bruno. Foi o que eu falei aqui. Vocês Bruno, repararam como o São Paulo melhorou sem o Rodrigo Caio? Vocês repararam? E uma vez, quando eu falei aqui o Cueva, que o Rodrigo Caio era um bom jogador, ponto, a torcida do São Paulo me esculhambou. Torcedor de São Paulo, vocês repararam isso? Rodrigo Caio saiu, São Paulo está em primeiro lugar? Não é coincidência. Cueva saiu, o time melhorou. Não é coincidência. No papel. É coincidência. Se a gente for colocar na prática, é o melhor São Paulo de 2008. No papel, o time de 2014 do segundo turno com o Kaká era muito bom. Kaká, Ganso, Alexandre Pato, Luiz Fabiano. Aquele time era muito bom. O que é? O time do segundo turno do São Paulo no Campeonato Brasileiro de 2014. O time que foi vice-campeão brasileiro. jogando bem, mas esse time de São Paulo é mais ajeitado. Não, esse é melhor. Ele falou Kaká Ganso. Não, Kaká. Não, Kaká, Ganso. É a mesma coisa falar uma defesa com Cafu e Dida, né? Fala rápido. Fala rápido. Enfim. Você sabe que não, posso falar, posso contar uma história? Não, melhor não. Porque o narrador, na hora que vai fazer a escalação, Cafu, Dida, Aldair, bababá. Que é? Cafu, Dida, Aldair, Márcio Santos. Enfim, vamos voltar ao assunto. Vamos ouvir os personagens.